Oi, meu nome é Ângelo Abu. Eu ilustrei uma adaptação de Simbal Marujo, adaptado e traduzido pela escritora Laís de Lisboa, que faz dele um clássico duplamente, né? Assim, tanto pela adaptadora, né? Pela Laís em si, quanto pelo clássico das Mil e Uma Noites, do qual Simbar faz parte. A Laíde, para quem não conhece, ela é irmã da poeta mineira Henriqueta Lisboa. Ela nasceu assim, no começo do século XX, 1904, e morreu em 2006, ou seja, com 102 anos. Na vida dela, ela se destacou assim, desde... Ela foi a primeira vereadora mineira, assumiu na década de 40, mas assim, teve muito destaque na literatura. Ela é autora do clássico Bonequinha Preta, um dos maiores clássicos da literatura infantil nacional. E teve uma carreira acadêmica muito destacada aqui na Faculdade de Letras, na FMG. Então, assim, é uma figura que durante o século XX foi muito atuante na literatura e na educação do país. E em determinado momento ela decidiu adaptar esse clássico das Mil e Uma Noites, que é o Simbal Marujo. Para quem não sabe, As Mil e Uma Noites é um livro do século IX. Ele originalmente foi escrito em persa. Era tradição oral, mas ele foi um compêndio inicial escrito em persa, que ele tem uma estrutura de rapsódia, ou seja, são várias histórias dentro de uma mesma história. E nessas histórias tem desde mitologia persa, mitologia árabe, hindu, grega. Tem vários fragmentos das culturas da época, daqueles povos viajantes todos, que se uniram nos relatos dessa personagem que era Sherazade. A história das Mil e Uma Noites é sobre um sultão persa do antigo Império Sassânida, que foi o último império persa antes dos muçulmanos chegarem lá e ocuparem a Pérsia. Tinha esse rei que foi traído. Ele descobriu que sua mulher estava tendo um caso com um escravo e acabou matando os dois. E desde então, todas as mulheres com quem ele dormia, ele no final assassinava essas mulheres, porque ele olhava no rosto dela, não encontrava a mulher amada e acabava sacrificando essas mulheres. É uma alegoria do fim das relações, né? Quando as pessoas procuram nas próximas pessoas o antigo objeto de amor, né? Então, ao final de cada relação, ele ia lá e decapitava a mulher. Então, ele acaba conhecendo a Sherazade, que era essa personagem que, antes de ser decapitada, depois da noite de amor deles, ela começa a contar uma história. E essa história vai envolvendo aquele rei, de modo que todas as noites ele queria saber mais como que a história ia terminar, e a história nunca tinha fim. Então a Sherazade foi enrolando o rei todas as noites e prorrogando o seu sacrifício durante 1001 noites. No final dessas 1001 noites, ele se percebe apaixonado por ela, finalmente, e transforma ela em rainha. Então, assim, basicamente, essa é a história das 1001 Noites. E o Simbal Marujo é uma dessas histórias que a Sherazade conta. Outras histórias que ficaram muito famosas assim no Ocidente são Ali Babá e os 40 Ladrões, Aladim e a Lâmpada Mágica. Todas essas eram histórias presentes nas Mil e Uma Noites. Só uma curiosidade que essas três últimas que eu mencionei, Aladim, Ali Babá e o Simbá, elas não constavam na versão original persa das Mil e Uma Noites. No comecinho do século XVIII, um orientalista francês estava viajando pela Síria e escutou um contador de histórias maronita, né, um cristão maronita, contando as Mil e Uma Noites, contos das Mil e Uma Noites. Porque até então a versão persa só ia até a noite 282. Eles não tinham mais registro da 282 até a 1001. Esse orientalista, ele escutou os contos do contador sírio e acabou incorporando essas histórias na tradução que ele fez das Mil e Uma Noites. Então ele traduziu do árabe e acrescentou todas essas histórias secundárias para inteirar as noites da 282 em diante. Então o Simbá, Ali Babá e o Aladim são, na verdade, histórias sírias que foram incorporadas à original. No meu processo de
de ilustrar essa obra, eu me baseei muito nos clássicos que o Simbá o Marujo ele foi muito adaptado para o cinema nos anos 50. Então, quando eu era criança, passava muito na sessão da tarde As Aventuras de Simbá, que foram uns filmes assim com estética muito própria, feito colorido em Technicolor, tinha uma cor diferente. E tinha um animador em stop motion, que é aquela técnica de animação feita com bonecos, chamado Harryhausen. Ele criou vários monstros e fez essas animações em boneco para esses filmes. Então tem ciclopes gigantes, esqueletos lutando espada, todos com uma estética muito própria. Então eu procurei me inspirar na hora de ilustrar nesses filmes. Desde a escolha da paleta de cor, o uso de sombras, muitas sombras. Você vai ver que as ilustrações são tanto sombrias. E eu também optei em explorar o tipo de grafismo da caligrafia árabe de forma estética. Então, eu fiz algumas texturas baseadas na caligrafia árabe, rebaixei e usei como cenário, como fundo. Então, muitos dos cenários é possível enxergar esse tipo de traço que remete à caligrafia árabe. E também eu escaneei um tapete persa, rebaixei e usei como estética muito, muito apagada, muito tênue ali no fundo das ilustrações. Então, ela tem esse clima que remete a esses filmes antigos dos anos 50 do Simbá, mas também tem esses arabescos dos tapetes persas, da caligrafia ali presentes como textura só. O texto original das Mil e Uma Noites foi escrito na Pérsia, que corresponde hoje em dia ao Irã. Só que a parte referente ao Simbá em si, que foi contada pelo contador de histórias sírio, ela se passa em Bagdá, que é no atual Iraque. Então eu gostaria de convidar o leitor para pensar no papel histórico da cultura árabe no Ocidente e como que isso mudou ao longo do tempo, né? Como que nos anos 50, quando esses filmes do Simbá foram feitos, a imagem que se tinha sobre o Oriente Médio, sobre o mundo árabe, o mundo persa, era muito relacionada a isso, ao folclore, às Mil e Uma Noites, à ciência. Os árabes foram grandes matemáticos, grandes astrônomos. E como que, hoje em dia, a mídia e a história acabou deixando esses lugares no imaginário muito ocupados pelo terrorismo, pelas guerras, o que é bastante triste, né? E eu gostaria de convidar o leitor a fazer essa reflexão sobre como que nós percebemos as culturas ao longo da história, como que isso muda ao longo da história.